Informação Regional. Deputado independente Carlos Furtado arguido em processo de calúnia. Novo plano de gestão de resíduos dos Açores define taxa de reciclagem de 55% em 2025. Açores superam em dezembro dormidas em alojamentos turísticos no mesmo mês de 2019. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito bom dia. A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou esta quarta-feira em comissão o levantamento da imunidade parlamentar do deputado independente Carlos Furtado, eleito pelo Chega, para que possa ser ouvido em tribunal como arguido no âmbito de uma queixa-crime por calúnias. Em causa está uma queixa-crime apresentada por José Pacheco, deputado do Chega, na sequência das declarações proferidas por Carlos Furtado, que passou a independente depois de desentendimentos com o líder nacional do partido, André Ventura, numa entrevista à RTP Açores, em que denunciou a existência de alegadas irregularidades nas eleições internas do partido nos Açores, realizadas em maio de 2022. De acordo com o inquérito instaurado pelo Ministério Público, o ex-deputado do Chega afirmou que tinham sido falsificadas assinaturas. A acusação refere que Carlos Furtado afirmou que foram contabilizados como votantes pessoas que não votaram e que nas eleições legislativas de 2020 teria sido falsificada a assinatura de uma senhora nas listas oficiais do Chega, que terá sido efetuada pelo denunciante José Pacheco. De acordo com o Ministério Público, essas acusações podem configurar um crime de publicidade e calúnia, que é punível com pena de prisão até 2 anos. Na altura, José Pacheco, atual líder do Chega nos Açores, considerou que as acusações de Carlos Furtado eram muito graves e anunciou que iria apresentar uma queixa-crime contra o antigo colega de partido, recordando que as matérias sobre a vida interna daquela força política seriam discutidas apenas entre os militantes e não com terceiros. Ora, o caso vai mesmo para tribunal, que requeriu agora o levantamento da imunidade parlamentar de Carlos Furtado, que já manifestou o desejo de esclarecer perante o juiz as acusações que fez sobre as irregularidades nas eleições internas do Chega. Os grupos parlamentares que suportam o governo regional, PSD, CDS e PPM, destacaram esta quarta-feira que os Açores foram a região que mais reduziu a taxa de risco de pobreza ou exclusão após transferências sociais. Em conferência de imprensa na Praia da Vitória e divulgados os dados pelo Instituto Nacional de Estatística sobre o inquérito às condições de vida e rendimento, a coligação realça que entre 2020 e 2021 a taxa de risco de pobreza após transferências sociais diminuiu 6,5% nos Açores. No combate à pobreza, o trabalho que o governo da coligação tem feito no terreno está a produzir bons resultados. Entre 2020 e 2021, assistiu-se a uma diminuição da taxa de privação material e social severa de 13% para 8,7%. Ou seja, verificou-se uma redução muito acentuada de pobreza extrema nos Açores. Entre 2020 e 2021, a taxa de risco de pobreza após transferências sociais aumentou 2% no país, enquanto nos Açores diminuiu 6,5%, de 28,5% passou para 21,9%. Trata-se de um dado muito positivo. Ou seja, os Açores foram a região do país que mais reduziu a taxa de risco de pobreza ou exclusão após transferências sociais. A deputada do PSD Açores, Nídia Inácio, destacou as medidas de apoio às famílias tomadas pelo governo da coligação, nomeadamente o complemento regional de pensão, o chamado cheque pequenino, o complemento açoriano ao abono de família, o Compamid e as creches gratuitas para todas as famílias, independentemente dos seus rendimentos. Nídia Inácio apontou o dedo ao Partido Socialista pela manipulação da informação estatística. Lamentamos a leitura desonesta que o Partido Socialista faz em relação ao inquérito às condições de vida e rendimento. Enquanto o PS tenta enganar os açorianos através de uma manipulação grosseira dos números, o governo da coligação
está no terreno, implementando medidas para resolver a vida dos açorianos. Por seu lado, o deputado Pedro Pinto do CDS-PP destacou que o orçamento, no que toca a apoios sociais para 2023, é o maior de sempre. Só para a parte social, o Governo alocou 40 milhões de euros para as prestações, todas as prestações sociais. E, portanto, é o maior orçamento regional da história em relação aos apoios sociais. E, portanto, os resultados estão à vista, como nós demonstramos nesta conferência de imprensa. Ou seja, as prestações sociais estão a ajudar muitos açorianos, estão a ajudar mais açorianos a sair da pobreza. Isto é que demonstra a assertividade das medidas que o Governo está a implementar desde o início desta coligação e que começou com a baixa de impostos, contra a vontade do Partido Socialista e com o voto contra do Partido Socialista. Os partidos da coligação PSD, CDS e PPM reagiam assim às recentes declarações sobre a mesma matéria do Partido Socialista. O novo Plano de Gestão de Resíduos dos Açores, o PEPGRA20+, pretende atingir uma taxa de reciclagem de 55% em 2025, acompanhando os valores definidos pela União Europeia. O anúncio foi feito pelo Governo Regional no âmbito da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Regional, onde esteve em discussão o PEPGRA20+. O titular da pasta do Ambiente destacou que foram pedidos contributos a 127 entidades para a elaboração do PEPGRA20+. A União Europeia pretende atingir 55% de taxa de reutilização e reciclagem de resíduos urbanos domésticos em 2025, 60% em 2030 e 65% em 2035. Segundo os mais recentes dados revelados em julho de 2022, os Açores aumentaram a taxa de reciclagem de resíduos urbanos em 3,5% em 2021, atingindo 32,3%. Das 9 ilhas do arquipélago, 7 já ultrapassaram as metas da União Europeia, com taxas entre os 67,2% no Faial e os 77,9% em Santa Maria. As duas ilhas mais populosas e com maior produção de resíduos continuam abaixo dos 55%, com São Miguel a atingir os 26,7% e a Ilha Terceira 19,8%. O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, realçou ainda que já foi dado o licenciamento para a Central de Valorização Energética de São Miguel, estando já a obra da responsabilidade da Associação de Municípios de São Miguel a decorrer. Os Açores registaram em dezembro de 2022 cerca de 120 mil dormidas em alojamentos turísticos, superando os valores do mesmo mês em 2019, pré-pandemia Covid-19, segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística divulgada esta quarta-feira. A publicação destaca também o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores no mesmo mês, provenientes de voos territoriais e internacionais. Também neste caso, os números de dezembro de 2022 apontam para um crescimento face a 2019. O desembarque de passageiros provenientes de voos nacionais cresceu 10,9%. Já o número de passageiros provenientes do estrangeiro desembarcados nos Açores aumentou 28%. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Necessita de uma consulta médica acessível e a tempo? Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias regionais nesta manhã de quinta-feira, dia 26 de janeiro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe uma ótima quinta-feira. Continuo com o Show das Manhãs na Voz da Terceira. Informação regional.